Primeiro sabadão de final do Mineiro muito especial aqui na Itatiaia. Cláudio Rezende tá na área para começar a turma do bate-bola com notícias do Galo. Dentro e fora de campo, negociações importantes. Alô, Rezende, um abraço, boa noite. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, boa noite ao Edu Panzi e todos que nos acompanham nesta quinta-feira. O Galo fez o papel dele, a classificação na Copa do Brasil para a terceira fase e agora já pensa na final do Campeonato Mineiro. Inclusive, já teve treinamento agora à tarde na cidade do Galo. Vamos atualizar daqui a pouquinho já o Galo para o clássico de sábado em busca do hexacampeonato seguido aí do nosso estadual. Mas, nas últimas horas, o Atlético esquentou bastante, Cirilo, a possibilidade real da negociação, da transferência do atacante Alisson para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. É isso mesmo, o Alisson recentemente, agora, né, no início do Campeonato Mineiro, o Atlético recebeu uma proposta e na época recusou a proposta vinda de um clube da Premier League, né? O Leicester chegou com uma proposta e na época o Galo não quis. Não aceitou uma proposta que estava ali na casa dos 13 milhões de euros. Está na tela do YouTube. Saiba quanto o Atlético receberá se vender Alisson ao Shakhtar Donetsk. Representantes do clube ucraniano estão em Belo Horizonte para negociar o jovem atacante. Já assistiram ontem ao jogo, ele foi titular, fez gol. Então, se ele estivesse com alguma dúvida, né, o Alisson ontem acabou indo bem na partida, fez gol e isso chama a atenção do time ucraniano. O que está acontecendo, Cirilo? A proposta, o Atlético estava só aguardando a proposta vir para o papel, virar uma proposta oficial. Elas chegando oficialmente, né, ela estando no papel oficialmente, o Galo deverá sim bater o martelo e negociar o Alisson dessa vez, porque os valores são maiores. Quem quiser acessar aí tem todos os detalhes no itatiaesporte.com.br, mas em resumo, desta vez os valores totais, né, da negociação giram em torno entre 15 e 16 milhões de euros, o valor total. Na outra negociação que a gente citou, anterior, que o Atlético recusou, era na casa dos 13. E aí o Galo tem 80% dos direitos econômicos do Alisson. O Galo ficaria agora com mais de 12 milhões de euros na mão. O Atlético pegando essa quantia aí, mais de 12 milhões de euros nessa negociação envolvendo o Alisson. Sempre tem no Galo, Cirilo, depois da negociação do Savinho, aquela interrogação, né? Será que se vendemos agora a gente vai perder dinheiro? Porque o jogador pode estourar lá na frente. Por outro lado, o Alisson é um jogador que, diferente do Savinho, já atuou mais, né? Ele teve mais oportunidades no profissional do Atlético, já tem uma idade mais elevada do que o Savinho na época, né? Foi vendido muito jovem. Pelo Galo, são 42 jogos no total do Alisson, 4 gols, com o de ontem, 13 partidas como titular. Nessas 13 partidas como titular, ele fez 2 gols e 2 assistências. Mas, Cirilo, pelo que a gente sabe, o jogador estaria disposto a ir embora mesmo, já ter uma experiência na Europa, apesar da Ucrânia não ser ali a Europa principal, né, as principais ligas do futebol europeu, mas já está mais próximo de uma nova transferência para um grande centro, indo bem no Shakhtar. Então, por parte do jogador, tudo ok, o empresário também, né, uma quantia interessante, e por parte do Galo agora, a quantia já agrada mais a tendência de que dê negócio. Boa, Cláudio, cerca de 75 milhões de reais, né? Vamos colocar assim, seria, né? Sim. Pode ser em torno disso aí. O valor que vai ficar com o Atlético, a negociação que pode chegar a 100 milhões de reais no total. Você venderia, do Panzi, a venda é boa ou não é? Ô Cirilo, de tudo isso que você falou, e aí você trouxe para a conversa a venda do Savinho, e isso vai acontecer no Atlético durante algumas temporadas. Todo atacante que surgir, todo mundo vai lembrar do Savinho. Eu só tenho uma certeza dentro de tudo que você falou, que a venda do Savinho foi uma tragédia, né? Um dos grandes erros da história recente do Atlético em termos de negociação, e dentro do clube eles têm essa ciência, sabem que foi precipitado, que o Atlético vendeu por muito pouco, praticamente entregou o Savinho, que era uma joia ainda, hoje está jogando no Manchester City do Guardiola. Em relação ao Alisson, cara, é difícil a gente fazer conta com o bolso dos outros, é uma boa venda, é um bom dinheiro. E não é muito distante do que foi oferecido há pouco, né? Pelo Leicester, como disse o Cláudio. O Alisson poderia jogar uma Premier League por pouco tempo, né? Porque imagino que o Leicester vai cair.
vai jogar uma Championship na próxima temporada, e ele faria o mesmo caminho, por exemplo, que o Bernard fez, né? Sair do Atlético e ir para o Shakhtar, ser vendido para a Ucrânia, futebol ucraniano. Há possibilidade de na próxima temporada jogar uma Champions League, ainda que na sua primeira fase. É um time que no campeonato nacional sempre disputa os títulos, atualmente está na 3ª colocação, o Dinamo Kiev é o líder, mas se com as informações do Cláudio, staff e atleta agradaram da proposta, Shakhtar quer o Alisson e o modelo financeiro oferecido agrada ao Atlético, acho que só falta assinatura, né? Só falta confecção de contrato, assinatura. E vamos lá, será que o Alisson teria tantas chances no Atlético essa temporada? Porque eu me fiz esse questionamento quando o Galo, ao recusar a proposta do Leicester, falou que tinha um projeto para o Alisson. Quando o Júnior Santos voltar, Júnior Santos joga naquela posição. Eu não sei se o Alisson vai ter tantas oportunidades ali pela direita. Né? Se o Júnior Santos estivesse disponível ontem, o Alisson não jogaria, o Alisson seria reserva. A gente falou isso ontem, né? No nosso pós-jogo a gente teve uma resenha envolvendo o Alisson. Que a gente comparou o caso do Palácios, por exemplo. Ó, se eu tenho o Alisson aqui mais jovem e tem o Palácio, que também foi um investimento, mas é um cara com a idade mais avançada. Também não vai ter oportunidade. Eu coloco o Alisson pra jogar, até porque eu preciso vender, né? Mas assim, não dá pra achar que todo mundo é Estevão, né? E que todo mundo custa 30 milhões de euros, 40 milhões de euros, que não é, né? Nesse momento, acho que o Alisson vai ter menos oportunidade. Talvez ele poderia ter tido mais oportunidades no ano passado. Mas o Milito optava por ter o Scarpa ali pelo lado direito, e o Scarpa, até a reta final da temporada, quando ele completou mais de 40 jogos, o Scarpa estava jogando bem pelo lado direito, estava entregando, tinha bons números, número de assistência, marcava gols, era um dos jogadores mais importantes do Atlético. Então era difícil mexer no Scarpa naquele momento, e o Alisson teve menos oportunidades, teve uma lesão também muito grave, e esse ano, apesar do bom jogo que fez ontem, deu assistência, fez gol, talvez tenha pouca oportunidade. E assim, o cavalo tá passando arriado pela segunda vez, né? Aí talvez o Atlético queira montar no cavalo dessa vez e fazer um dinheiro aí, quase 80 milhões de reais. Tem um orçamento a ser cumprido também.